Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver uma propriedade das transformações lineares no plano. Só que antes disso, nós vamos aprender o que são vetores canônicos. Bem, para isso, eu estou considerando um vetor V, x, y, do R2. Bem, esse vetor V, ele pode ser escrito como a soma de outros dois vetores. O vetor x0 com o vetor 0y. Ok? Um tem a componente da abscissa e o outro a componente da ordenada. Bem, x e y são números reais quaisquer. Então, nós podemos ainda escrever o vetor x0 como o produto de x pelo vetor 0. Analogamente, eu posso escrever o vetor 0y como o vetor aonde o y multiplica o vetor 0, 1. Ou seja, todo vetor V do plano pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 0 e 0,1. Então, esses vetores 0 e 0,1 serão considerados os nossos vetores canônicos. Eu vou chamar de E1 o vetor 0 e de E2 o vetor 0, 1. Eles são os vetores canônicos do R2. Todos os outros vetores do plano podem ser obtidos através de uma combinação linear de E1 e de E2. Bem, então vamos localizar o E1 e o E2 aqui no nosso plano? Então, eu vou marcar aqui de roxo o E1. Então, observa como ele só tem o componente x, que ele está sobre o eixo x. Então, aqui eu tenho o vetor E1, né? E o vetor E2, que é o vetor 0, 1, só vai ter o componente y. Então, ele está sobre o eixo y, né? Ele tem a abscissa 0, então esse de laranja é o E2. Vamos considerar agora, vou pegar um vetor u, que é o vetor 3, 2. O vetor 3, 2, ele pode ser escrito também como a soma do vetor 3, 0 com o vetor 0, 2. E eu posso escrever o 3, 0 como 3 vezes 1, 0 mais 2 vezes o 0, 1. Ou seja, ele pode ser obtido multiplicando o E1 por 3 e somando com o dobro do E2. Então, vamos marcar agora esses vetores aqui no plano. Então, 3 vezes o E1 está aqui, 3 vezes ele vai ser esse vetor que eu vou marcar aqui em rosa. Então, aqui nós temos 3 vezes o E1. Vou marcar também em rosa 2 vezes o E2. Então, se o E2 está aqui, 2 vezes o E2 vai estar aqui. Bem, se a gente lembrar
a soma de dois vetores, a gente pode representar como a diagonal do quadrilátero, do paralelogramo, né, formado por esses dois. Então, se a gente observar aqui o desenho, de fato, nós teremos o vetor 3, 2, consertar aqui, para a gente fazer um desenho mais bonitinho. Então, de fato, aqui, ó, nós temos o vetor U, que é o vetor 3, 2, e aqui a gente vê claramente ele como a soma do 3 é 1, com o 2, não coloquei aqui, né? Como o 2 é 2. Ok? Então, vamos no outro quadro ver uma propriedade das transformações lineares. Bem, então aqui a propriedade é a seguinte. Seja T uma transformação de R2 em R2, mas que seja uma transformação linear. Existem números reais A, B, C e D, tais que eu posso escrever a transformação T de x, y da forma AX mais BY, CX mais DY para todo vetor do plano. Bem, para a gente demonstrar essa propriedade, eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar que a transformação do vetor canônico é 1, ou seja, a transformação do vetor 1, 0 vai ser o vetor AC. E vou considerar também que a transformação do canônico é 2, ou seja, a transformação do vetor 0, 1 vai ser o vetor BD. Bem, então, a transformação do vetor XY equivale à transformação da combinação linear dos vetores E1 e E2. Todo vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores canônicos. Acabamos de ver isso. Então, eu vou reescrevê-lo como x vezes E1 mais y vezes E2. Bem, mas T é uma transformação linear. E se é uma transformação linear, nós sabemos que a transformação da soma é igual à soma das transformações. Então, T de x é 1 mais y é 2 vai ser igual a T de x é 1 mais T de y é 2. Bem, como é a transformação linear, nós sabemos também que ela satisfaz o seguinte: a transformação do produto de um número real por um vetor tem que ser igual ao produto deste número real pela transformação desse vetor. Ou seja, a transformação de x vezes E1 tem que ser igual a x vezes a transformação de E1. Então, nós teremos x vezes a transformação de E1 e, da mesma forma, pelo mesmo argumento, a transformação de y/E2 vai ser igual a y vezes t de E2. Aqui. Bem, mas lá no início,
nós definimos que a transformação de E1 é o vetor AC e que a transformação de E2 é igual ao vetor BD. Então, eu vou substituir. Nós teremos x vezes o vetor AC mais y vezes o vetor BD. Fazendo a multiplicação, nós teremos A vezes x, C vezes x, mais B vezes y e D vezes y. Faltou aqui, né, o parêntese. Bem, agora a soma desses dois vetores, eu vou somar as abscissas com abscissa, ordenada com ordenada. E a gente vai encontrar o vetor AX mais BY e a abscissa AX mais BY e a ordenada CX mais DY. Ou seja, conseguimos mostrar que toda transformação linear no plano pode ser escrita dessa forma: AX mais BY, CX mais DY. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique aí aguardando a nossa próxima aula.